Francisco Dias, bem-vindo, amigo. Diana, bem-vinda. Rita, bem-vinda. Doutora Flávia, Olá, Rodrigo, tudo bem? tudo ótimo. Para mim é boa noite, para você aí é boa tarde, né? Boa tarde, exatamente. Aqui são 3 horas. 3 horas, aqui 19 horas. Tudo bem com você, Rodrigo? Ótimo. Você está me ouvindo bem? Só vou aumentar um pouquinho o volume aqui, só um segundinho. Tá me ouvindo bem também? Estou, Ai, estou. que bom. Que Tá me bom, que ouvindo? bom. A imagem também tá legal, tá tudo ok, né? Perfeito. Ah. Doutora Flávia, eu Muito quero prazer. dizer, eu, muito prazer. Eu quero, Obrigada pelo convite. eu quero dizer que para o programa Diálogo Aberto aqui é um prazer, uma honra nós termos a sua especial participação, tá? Eu quero externar aqui em público, né? Porque nós estamos em público aqui. Eu quero externar a minha admiração, tá, por você, Uhum. que tenha certeza que você é um orgulho para nós brasileiros, tá? Ah, muito querida, obrigada, obrigada. E mais uma vez, obrigada pelo convite. É sempre legal conversar com o pessoal do Brasil, conversar com os meus compatriotas aí. Vamos lá. Eu tenho aqui uma breve biografia sua que eu vou ler, por gentileza, tá? Ah, obrigada. Né? A nossa especial convidada de hoje, doutora Flávia Lloyd, ela advogada, apaixonada pelas leis de imigração e atua na área há quase 20 anos. Brasileira, fez seu doutorado na Universidade Abraham Lincoln, em Los Angeles, na Califórnia. Antes de se formar, trabalhou por mais de 10 anos no campo da lei de imigração, como supervisora de imigração em um renomado escritório de advocacia de Orange County. Atualmente tem 3 escritórios na Califórnia, em Irvine, San Diego e Beverly Hills. Flávia é professora, doutora de Direito em várias faculdades e cursos preparatórios para o exame de ordem dos advogados da Califórnia, a OAB dos Estados Unidos. Sua equipe é fluente em inglês, português, espanhol e francês. Doutora Flávia, a primeira pergunta que eu quero logo começar com essa pergunta Vamos lá. é: não é fácil você sair aqui do Brasil, não é? E é, ter as conquistas que você teve aí na América até hoje, doutora Flávia. Olha, fácil não é. Fácil não é. Mas eu sou muito agradecida pelas oportunidades que eu tive. Mas assim, tem que trabalhar, tem que focar, tem que estudar e tudo dá certo. Mas aqui a gente foram 21 anos. Eu estou aqui já há 21 anos, né? Então, foi um caminho meio complicado, mas com perseverança, teimosia, muita teimosia, sabe? E muito estudo, a gente consegue chegar lá. Doutora Flávia, os brasileiros que estão nos Estados Unidos, né, com os vistos para a vencer ou já vencidos, né, como eles devem proceder? Estão parados os serviços? Qual a orientação que a senhora pode passar, doutora Flávia? Essa é uma excelente pergunta. Então, primeiramente, a imigração, o departamento da imigração aqui dentro dos Estados Unidos ainda está aberto, certo? Então, as pessoas que estão com o visto para vencer, eles têm que renovar, fazer a extensão do status dele aqui dentro, porque a imigração ainda está recebendo pedidos, está processando normalmente, eles só realmente fecharam. Ah, eu não estou vendo mais você, agora sim. Pensei que eu tinha perdido você, Rodrigo. Então, as pessoas têm que pedir para a extensão do seu status do momento aqui dentro dos Estados Unidos, porque o serviço de imigração continua funcionando. O que eles pararam foram consultas pessoais, mas o processo em si é muito importante que as pessoas mandem o pedido de extensão. Eu sei que muita gente está preso aqui e muita gente está preso no Brasil. Eu tenho pessoas que estão presas aqui
porque não podem voltar, porque se voltarem, não voltam para cá. E tem pessoas no Brasil também presas aí. Então, o problema duplo que a gente está tendo nesse momento. Mas para quem está aqui, faça a sua extensão. Tem esse mito agora que tem uma extensão automática por causa da pandemia. Não tem nada automático. A imigração ainda quer o seu dinheiro para renovar a sua estadia nos Estados Unidos, bem ou mal. Então, eu quero dizer aqui para os seguidores que estão nos acompanhando que podem enviar perguntas aqui, tá? Durante a nossa conversa, nós vamos pegando aqui as perguntas dos seguidores. Olha aí, eu terminei de falar, já chegou a primeira aqui, doutor Flávio. estou vendo aqui perguntas também. O Átila, ele está perguntando, o chefe de imigração dos Estados Unidos se demitiu por maus tratos a crianças. O que leva uma pessoa a chegar a esse ponto? Será um país de alto racismo? Olha, o problema da administração atual é que tem uma porta rotatória de funcionários. Então, as pessoas não ficam muito tempo na administração. Então, eu já nem sei de qual chefe da administração, da imigração que você está falando, porque desses 3 anos e meio que estamos de governo, já houveram vários. Mas, sim, há um problema sistemático de racismo nos Estados Unidos. Tanto por questão de etnia, questão de raça, questão de linguística. Isso é um praxe, mas eu acho que é importante que a gente não pode ficar focado também. Eu não vou crescer, eu não vou melhorar, por causa. A gente tem que ser teimosa. Lembra que eu falei que eu sou teimosa? Então, sim, tem todos esses problemas sistemáticos, sociais, culturais, em relação ao racismo nos Estados Unidos. E há uma administração, infelizmente, que a gente tem agora, e não é assim falar de política, mas infelizmente é política, né? O governo, nesse momento, tem uma posição muito contra os imigrantes, infelizmente. Então, essa é a realidade atual. Doutora Flávia, para quem já tem aquele visto 01, né? Seria um bom caminho já pensar no Green Card? Qual a sua orientação? Então, para quem não conhece o visto A1, é o pessoal de habilidades extraordinárias. Então, para quem é pessoas de negócios, pessoas, professores, acadêmicos, artistas, músicos, cantores, é um visto bem abrangente, sabe? Então, se a pessoa tem uma habilidade extraordinária, e não importa a sua profissão, o que importa é que você seja muito bom naquilo que você faça. Essa hora da pandemia é a hora boa de começar a coletar os documentos, ver como é que está a carreira, sabe? A gente está em casa com mais tempo, sabe? Todos os meus clientes saíram, agora está todo mundo mandando e-mail. Flávia, então, eu quero continuar com o meu caso. Flávia, eu tenho os documentos. De repente, todo mundo abriu o computador e está lá juntando as documentações necessárias para os casos. Então, sim, essa é a hora. Eu super recomendo que as pessoas que tenham visto de habilidades extraordinárias que comecem a organizar os documentos para o seu Green Card. Eu acho que essa hora, não sei o que você pensa, Rodrigo, mas nesse momento a gente está organizando o arquivo, a gente está colocando a vida em ordem, né? Até do ponto de vista pessoal, coisas que eu gostaria de estar fazendo, não que eu não esteja ocupada, graças a Deus eu estou ocupada, mas o fato de a gente estar mais em casa, né? Trabalhando em casa, resolvendo a vida, organizando documentação, então essa é a hora, pessoal. Doutora Flávia, a questão hoje, quem está permitido voar do Brasil para os Estados Unidos? Essa é a pergunta de $1 milhão. Literalmente, eu tenho essa pergunta o dia inteiro, todo dia, os meus clientes que estão no Brasil. Então, vamos lá. No momento, qualquer pessoa que tenha mais de 14 dias, tá? Essas pessoas não podem entrar nos Estados Unidos. Então, não é para brasileiro em si, para um francês. Você está no Brasil, infelizmente, você não pode entrar nos Estados Unidos. Então, essa é a primeira coisa. Entrar o famoso Green Card, aí as pessoas que têm dupla cidadania. Então, eu tenho o passaporte americano e o passaporte brasileiro. Tecnicamente, eu posso entrar e sair. E outras situações
específicas, como, por exemplo, um pai ou mãe que seja brasileiro e tem um filho americano que seja menor de idade. Existem umas subseções de exceção, mas, no geral, quem pode entrar são duas categorias principais. As pessoas que têm o green card e as pessoas que têm a dupla cidadania, e o resto são as outras exceções. Mas, no geral, eu tenho pessoas, eu tenho empresários, eu tenho médicos, eu tenho artistas, tudo preso aí no Brasil, não importa se tem visto O, P, Q, L. Infelizmente, nesse momento, as pessoas não podem entrar. Doutora, quem já estava com um processo já bem avançado, né, como se encontra a situação no momento? Outra pergunta boa, outra pergunta excelente. Os processos estão em andamento. Mesmo durante o fechamento físico para atendimento ao público da imigração, eles continuaram aceitando casos e processando o caso. Então, tem duas pessoas que foram afetadas, dois grupos, né? Dois grupos que foram afetados. Primeiro, as pessoas que estavam esperando por uma entrevista de green card aqui nos Estados Unidos, porque essas entrevistas foram canceladas, certo? Então, pode ser uma entrevista para o green card ou uma entrevista para receber a cidadania americana. Todas essas entrevistas foram canceladas. E o outro grupo que está, infelizmente, numa situação difícil são as pessoas que estão no Brasil, que foram aprovados e estão esperando para pegar o visto de imigrante no consulado. Então, a pessoa recebeu o green card por trabalho, ou por habilidade extraordinária, ou por família. Vou te dar um exemplo. Meus irmãos, aí eu fiz uma petição para eles lá em 2007. Finalmente, estamos aqui em 2020, eles estavam prontos para receber o green card, e aí duas coisas aconteceram. Os consulados fecharam e o Trump fez a moratória aos imigrantes. Então, pessoas que estão para receber o green card não podem receber nesse momento, pelo menos até o dia 23 de junho. Vamos ver o que acontece depois. Mas esses são os grupos que estão afetados, infelizmente. A imigração, o ponto é, as pessoas podem, os processos estão recebendo, estão sendo processados, é só quem está na linha final, praticamente, que está no limbo, né? Doutora, uma pergunta aqui do Francisco Dias Júnior. Ele pergunta: qual a principal dificuldade para se obter o visto hoje para passear nos Estados Unidos? Então, essa é outra pergunta de $1 milhão. Essa é uma pergunta de $1 milhão, porque é uma questão tão subjetiva, né? Você vai no consulado, o oficial olha para você e fala assim, você sim, você não. Mas, no geral, o que o consulado quer ver para emitir um visto de turista para uma pessoa? Vínculos, certo? O que significa vínculos? Trabalho, escritura de casa, carro, pagamento de contas, dívidas, negócios, algo que te prenda, algo que vai mostrar para o oficial consular que você não está vindo para ficar aqui. Então, quanto mais evidências de vínculos você trouxer à entrevista, mais as suas chances serão melhores de receber a aprovação. Então, esse é o objetivo, mostrar que você vai voltar. Você chegar lá e falar assim, olha, eu estou no meu primeiro ano da faculdade, eu tenho 21 anos, não tenho dinheiro, moro com os meus pais e tenho o meu irmão nos Estados Unidos, ok? Essa pessoa vai ter muita dificuldade de receber um visto de turista. Agora, você tem 30 anos, está há 5 anos no emprego, tem uma esposa, um filho, está indo para uma conferência ou está indo para conhecer a Disney, não importa. Mas aí são pessoas que são mais atraentes para os Estados Unidos, entre aspas. Doutora Flávia, chegou uma pergunta aqui da Mirela Claudino. A Mirela pergunta: é possível abrir uma empresa nos Estados Unidos sem ter green card? Sim. Sim, Mirela, tudo bem? Sim, é possível abrir uma empresa sem ter green card, tá? Então, até com uma pessoa com visto de turista pode abrir uma empresa. A questão é qual é o seu status nos Estados Unidos, porque dependendo do seu status nos Estados Unidos, abrir uma empresa seja uma coisa negativa para o seu status. Então, por exemplo, uma pessoa que está aqui estudando, tecnicamente não pode trabalhar, certo? Então, se a pessoa abre uma empresa, a pessoa está dando sinal que está trabalhando, correto? Então, isso seria uma violação. Então, essa é uma pergunta que ela tem duas respostas, né? A parte A é sim, você pode. E a parte B é você deve. Então, são duas coisas diferentes, Mirella.
Doutora Flávia, uma pergunta aqui do Átila. Ele pergunta: como é o processo de deportação de imigrantes ilegais nos Estados Unidos? Então, essa é outra pergunta complexa. Tem várias respostas, tá? Mas no geral, para te dar uma, acho lá, para te dar uma resposta assim, bem abrangente. Ah, o processo funciona da seguinte maneira: você tem que entrar em contato com a imigração. E como isso acontece? Ou com o encontro físico, você foi pego pela imigração fisicamente, ou você mandou uma aplicação para o governo, uma petição para o governo, essa petição foi negada, e aí eles têm o seu nome, endereço, CPF, e te mandaram uma notificação que você tem que se apresentar à corte de deportação. Se você, na primeira audiência, o juiz vai perguntar, ok, você qualifica para ficar aqui como? Você tem um esposo ou uma esposa cidadã? Enfim, se a pessoa não tem algo que ela qualifique para aplicar para um benefício nos Estados Unidos, a pessoa vai ser convidada a se retirar. Então, eles dão um tempo, certo? Para que a pessoa saia, se a pessoa não é criminosa, né? Se a pessoa for criminosa, é diferente. A pessoa já sai da cadeia e já vai direto para o avião. Mas se for um caso um caso que foi negado e você vai à corte, você recebe uma notificação que você tem que ir embora dentro de tantos dias, e quando você chega no seu país de origem, você tem que reportar no consulado no consulado americano, que você foi embora, certo? Então, essa é uma versão bem grande, bem generalizada, tem é uma pergunta muito complexa. Então, no geral, funciona assim. Doutora Flávia, para iniciar um processo de visto, de green card, pode iniciar à distância? A pessoa aqui no Brasil pode iniciar o processo? Tem algum atendimento aí da sua equipe de forma virtual? Como é, doutora? Sim. Sim, sim, sim. Engraçado que grande parte dos nossos clientes, no momento, estão em todos os lugares do mundo, porque não há um requerimento de você estar fisicamente nos Estados Unidos para fazer um processo. Até eu recomendo às pessoas que estejam no seu país de origem, por ele questões jurídicas, mas é sempre melhor. Eu tenho vários clientes que aplicam até para um green card do seu país de origem para cá. E por causa disso, a gente atende o mundo inteiro via Zoom, via Skype, via WhatsApp. Hoje o Zoom estava dando problema. Aí um casal no Brasil que estava tendo uma consulta hoje, aí a gente saiu do Zoom, foi para o WhatsApp Video. Então, o bom da tecnologia é que a gente pode estar conectado em todos os lugares do mundo, né? Então, é bem legal. A gente trabalha com clientes de tudo quanto você imaginar, países que eu nem imaginava que existiam. Aprendi muito sobre geografia, trabalhando da maneira remota que trabalhamos. Doutora Flávia, uma pergunta aqui. O Átila, ele diz que passou do limite do visto e voltou normalmente. Ele vai poder entrar novamente nos Estados Unidos? Átila, que você está fazendo arte, Átila. Então vamos lá. Ok, a resposta é: se a pessoa passou do tempo do estado visto, então tá lá, a pessoa tem um visto válido por 10 anos, tá? Aí a pessoa entrou, tinha que ficar 6 meses, ficou 8. Aí a pessoa vê, mas peraí, mas meu visto tá válido ainda por 10 anos? Não, 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 não. É automaticamente cancelado. No momento que você fica mais dos 6 meses que você tinha a autorização de ficar, o visto de 10 anos é cancelado. Sim, sempre tem aquela pessoa que o universo tem sorte, é unicórnio, consegue entrar aqui nos Estados Unidos, mesmo que tenha passado do status. Mas isso é muito raro. A regra, essas pessoas são a exceção. A regra é, você chega no aeroporto oficial, coloca lá, porque agora todo dia, toda essa informação é eletrônica. Você ficou aqui mais 2 meses, aí você já sai de um avião e entra no outro de volta para o seu país. Então, essa é uma porta giratória também. Doutora Flávia, é impressionante como eles têm um controle de todos que entram nos Estados Unidos, eles sabem tudo que a pessoa está fazendo, né? Eu tenho um amigo meu que foi engraçado essa história que ele me contou. Ele foi estudar, né? Uhum. Ele foi estudar e tudo, fazer um curso. Uhum. E o curso, vamos dizer, o curso era de 1 mês. Ele só foi para a aula 4 dias. Meu Deus do céu. Aí quando ele foi voltar para o Brasil, ele lá na imigração lá e tal, não sei o quê. Rapaz, ele disse, rapaz, eu levei uma chamada, aqui, como dizem aqui no Brasil, né? Eu levei um carão que nem o meu pai me deu na minha vida. Não,
Eles sabem de tudo. É uma coisa conectada com a outra. Então, as escolas reportam, tem um sistema central. Se a pessoa tem muita falta, se a pessoa abandonou o curso, entra nesse sistema central que notifica a imigração. E boa sorte entrando aqui de novo, porque você já mostrou que violou. Então, a sua tendência é continuar violando, né? As regras aqui são muito chatas, assim, no bom sentido, chatas que eles são detalhistas e estão em cima mesmo das pessoas. Doutora, tem uma pergunta aqui do Francisco Dias. Ele está perguntando com relação à solicitação de visto, se pelo governo Trump, se por conta de um racismo pode ser negado o visto. Olha, é uma pergunta, eu É muito acho, eu subjetivo, ainda, né? Muito subjetivo, né? muito subjetiva, e eu ainda acredito no sistema, tá? Ainda tem um sistema de regras, ainda se tem um processo. Então, por exemplo, a pessoa manda uma aplicação, uma petição para o governo, tem alguma deficiência ou algum questionamento, eles mandam um pedido de evidências, te dando um tempo para responder e explicar. Então, assim, como é tudo codificado e tudo vem de códigos e de regras. Sim, tem uma maneira mais, sabe, preconceituosa, vamos dizer assim, contra os imigrantes no geral, mas dentro da imigração em si, os processos continuam sendo processados normalmente, sim, estão mais chatos, porque a administração é mais chata. Mas eu não vejo um racismo desse tom, dessa coisa sistemática, não, eu não vejo. Doutora, eu vou aproveitar e perguntar a sua opinião. Né? Vamos lá. Assim, os Estados Unidos é um país racista, na sua opinião? Olha, Tá muito atual nessa discussão. tá muito atual, é um questionamento válido, mas eu acho assim, o racismo existe em todos os lugares. No Brasil é velado, aqui é mais aberto, mas não significa que o velado é melhor ou pior, ou aqui é melhor ou pior. Mas sim, aqui existe um racismo sistemático, certo? As pessoas são bem claras em relação a isso. Eu falo que eu moro numa bolha, tá? Estou isolada. Aqui no sul da Califórnia é um paraíso, porque não, a gente não tem esse problema no geral, assim, não tem problema de racismo. Ah, sou super bem tratada, meu filho, ele é birracial, meus filhos são birraciais, são bem tratados. Então, eu não vejo isso do ponto de vista prático. Mas se você vai para Kentucky, igual meu filho foi jogar em Kentucky, e ele comentou que é a primeira vez que ele passou racismo, assim, foi discriminado, certo? Num restaurante. Então, eu acho que também nos Estados Unidos também tem a questão geográfica. É um país muito grande com uma história. Se você vai para o sul dos Estados Unidos, não é a mesma coisa que está na Califórnia. Eu só acho que sou privilegiada de estar morando num lugar onde ninguém quer saber se você é asiático, se você é alto, magro, bonito, feio. Não tem muito isso aqui. Mas eu sei que tem outros lugares, no sul, por exemplo, e até mesmo o norte da Califórnia não é tão liberal e tão aberto quanto o sul da Califórnia. Então, é uma pergunta difícil porque o tratamento dos negros, por exemplo, os nomes negros, é terrível pelo sistema. É terrível. Todo dia, toda semana tem uma notícia ruim sobre isso. Então, nossa, é uma coisa difícil. Muito difícil. Então, a resposta é sim, é um país muito racista. Doutora Flávia, eu queria, em rápidas palavras aqui, mais ou menos, ouvir uma análise aí rápida entre o governo Obama e o governo Trump, na sua visão. Olha, é água e óleo. Não se misturam. Mas, olha, em relação à imigração, vou fazer só um parênteses. O Obama deportou mais pessoas, mais imigrantes do que qualquer outro presidente na história. Então, a gente não pode falar assim, porque democrata é pró-imigrante e porque republicano é contra imigrante. A minha questão é que o Obama deportou, eu vou falar uma coisa meio controversa. O Obama deportou quem deveria ser deportado. Tá? Pessoas com recorde criminais, pessoas que estavam aqui que já deveriam ter sido. Eu acho assim, pessoas que cometeram crimes no país dos outros, eu acho que sim, tem que passar uma regra. Não é para todo mundo aqui, certo? As pessoas que estão aqui cumprindo as regras estão ali legais, mas cumprindo as regras dentro da possibilidade, apesar de estarem ilegais, essas pessoas merecem um tratamento melhor
uma pessoa que cometeu crimes aqui. Então, assim, o Obama ele passou a régua mesmo, mandou um monte de gente embora. Agora, do ponto de vista geral, então eu falei da imigração e agora do ponto de vista geral. O governo Obama seguiu a doutrina democrata, né? Então, aquela coisa do social, o seguro do Obamacare, que é o seguro para todos, todas as reformas de empréstimos dos bancos, né? Que deu uma regulamentação maior, regulamentação ambiental, certo? Coisas que eram necessárias, e o Trump chegou e vamos desmantelar tudo. Vamos desfazer as regras ambientais, vamos mudar as regras dos bancos e do controle, para não haver um outro 2008, né, gente? 2008 foi uma combinação de problemas com bancos e falta de supervisão. Então, todas essas regras que foram feitas no governo do Obama foram desmanteladas. Então, eu vejo uma desconstrução do governo do Obama no governo Trump. Eu resumo da seguinte maneira: eu acho que se o Obama tivesse inventado a cura do câncer ou da penicilina, ou qualquer doença, o Trump teria que vir, não, 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 vou ter que desfazer isso. É a cura do câncer? Não, de jeito nenhum, vamos cancelar tudo. Então, assim estamos. Doutora, uma pergunta. Após iniciado o processo de deportação, a saída do país é automática ou existem formas para recorrer? Uma pergunta da Isa. Então, Isa, vai depender da base pela qual a pessoa teve um processo de deportação. Então, por exemplo, se a pessoa tem um recorde criminal e a pessoa não tem uma base jurídica para fazer uma apelação, a apelação frívola não é uma boa ideia. Então, não deve ser feita, né? Não é só uma boa ideia, mas não deve ser feita. Então, dependendo da base jurídica, sim, há apelação. Então, você vai, é o que se chama Board of Immigration Appeals, você faz a apelação, se for negado, você vai ao circuito da sua área geográfica. Então, vai depender. Mas, sim, existe um processo. Então, se o juiz de imigração falou o seu caso é negado, não significa que é ao fim da linha ali. Se tiver um bom caso para fazer uma apelação, a pessoa pode fazer e estar aqui nos Estados Unidos enquanto a apelação está correndo. Uma pergunta aqui da advogada, doutora Laiana. Ela pergunta, doutora Flávia, você percebe que a lei de imigração norte-americana modifica seu direcionamento com o passar dos governos? Essa é uma pergunta interessante, doutora Laiana, porque a resposta é não, porque é tudo codificado. Tá? A grande maioria das regras imigratórias são codificadas ou tem precedentes jurídicos que controlam. Mas a maneira de interpretar essas regras é o que muda, certo? Então, a mesma lei que é olhada de uma maneira aberta ou flexível pode ser olhada ou interpretada de uma maneira inflexível e dura. Então, é uma coisa interessante. Muda e, lógico, isso vai depender também se é uma lei que teve que ter passado, foi passada pelo Congresso, Senado, enfim, ou se foi somente codificada, ou foi uma ação executiva, porque a ação executiva, por exemplo, pode ser desfeita. Então, a resposta é depende. Depende do precedente jurídico que a gente estava utilizando. Certo. Doutora, uma pergunta aqui do Átila. Se investir $500 mil nos Estados Unidos, tem o direito ao green card ou não? Se não, por quê? Átila, eu sim, desde novembro do ano passado, agora o mínimo são $900 mil e dependendo da área geográfica, 900 é o mínimo, tá? Ou dependendo da área geográfica é 1,8. Então, aumentou bastante o valor de investimento. 500 mil era o ano passado. E não necessariamente é automático, a pessoa tem que estar em estado legal. Então, por exemplo, se a pessoa está aqui estudando, está nadando no dinheiro, faça isso, porque em 22 meses você tem o seu green card, certo? Então, vai depender da área geográfica, do valor investido e do estado legal da pessoa. Tem gente que fala assim, eu tenho dinheiro, eu construí uma empresa maravilhosa nos Estados Unidos, eu tenho esse dinheiro para investir, mas eu estou sem status. Infelizmente, não tenho o que fazer. Uma outra pergunta aqui da doutora Laiana. Doutora, quais as perspectivas acerca da lei de imigração para os brasileiros
diante do cenário de pandemia, você pensa que haverá restrições para os brasileiros, tendo em vista a ocultação de dados sobre o Covid? Olha, nesse momento, o problema não é o Brasil, o problema é o mundo, certo? Dia 13 de março, as fronteiras foram fechadas para a Europa. Nós estamos aqui dia 11 de junho e sem a mínima perspectiva de quando os europeus poderão entrar. Nossas fronteiras com o Canadá e o México estão fechadas. Então, eu não vejo o problema com o brasileiro, eu vejo o problema com o mundo. E aí, volto também à questão política, né? Porque os Estados Unidos está tomando uma posição mais isolada no mundo, certo? Eles estão se fechando, então não são mais os, vamos dizer, os líderes, né, que gostavam de ser o chefe da mesa. Então, está mudando as coisas, mas não está mudando para o brasileiro especificamente, está mudando para todo mundo. A postura do governo para os imigrantes e para os estrangeiros, ela não... Antigamente a gente pensava, eles vão tratar melhor os europeus. Não, está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo no mesmo barco. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar. Eu já chamar de Átila, desculpa. Eu vi a pergunta dele aqui, Rodrigo. Eu vou te dar um exemplo interessante. Eu tenho visto de investidor. O brasileiro não tem, porque nós não temos tratado bilateral. Mas eu vou te dar o exemplo da França. A França tem o tratado bilateral e o investidor francês poderia investir e pegar um visto de 5 anos, certo? Agora, o governo Trump fez uma redução do tempo inicial do visto de 25 meses. Esse é o francês, gente. Então, se o francês está sendo tratado assim, está todo mundo sendo tratado. Esse é só um exemplo. Eu posso continuar com mais exceções, com mais restrições que esse governo criou para investidores, para pessoas que vão trazer dinheiro para a economia americana, certo? Então, não é uma questão do brasileiro, de jeito nenhum. Certo. Doutora, uma pergunta aqui. Uma brasileira que mora nos Estados Unidos com um americano há 5 anos e é casada com ele há 3 anos. Se ela tem como entrar com um processo sem depender dele, pois ele não ajuda. Se existe um meio de se existe um meio de parcelar. Eu acho que é parcelar os custos, será? Então, o que acontece é o seguinte, só essa pergunta já me indica problemas o que normalmente acontece é o seguinte, o cidadão americano ou cidadã, isso não é uma coisa de gênero, tá? Tem sempre uma pessoa com um controle maior. E o controle maior no relacionamento é eu sou o cidadão, você não é o cidadão, então você depende de mim para a sua documentação. Então, só o fato dessa pessoa estar 5 anos com uma pessoa, há 3 casadas, não ter a documentação, isso mostra que há algum tipo de controle ou manipulação na situação. E isso, o governo, existe petições para as pessoas que estão sendo abusadas fisicamente e psicologicamente para requisitarem o seu status aqui. Porque, mais uma vez, 5 anos de relacionamento, 3 anos de casamento e a pessoa não fez a documentação, isso já indica que tem algum problema ali fundamental e sim o governo tem como ajudar a pessoa se conseguir documentar que há um abuso psicológico, certo? E fazer isso, eu tenho clientes que vêm para mim, olha aqui a mensagem, eu vou ligar para a imigração, eu vou tirar o seu caso, eu vou te deportar. Isso é abuso psicológico, certo? Isso dá base para a pessoa ficar aqui e fazer o pleito da sua documentação sozinha ou sozinho. E mais uma vez, isso depende do gênero, tá, gente? Pode ser homem ou mulher, a regra é muito específica e isso é muito bom, gente, porque ninguém tem que ficar no relacionamento por causa de documentação. Ninguém deve ficar, porque isso é errado, é errado, é errado. Super errado. Doutora, uma pergunta aqui, da Luciana. O valor de compra aumentou para $1.000 para passar na alfândega? Eu não sei do que ela está falando. Não tem valor de compra, não existe um. Lógico, você tem que trazer um dinheiro, né? Você não quer chegar com $50 no bolso e aí a migração fala assim: mas peraí, você tá vindo com $50 no bolso? O que você vem fazer aqui? Mas não há um requerimento mínimo. Há um requerimento máximo, então se você não pode vir com mais de $10.000 em espécie. Tá? E talvez seja isso que ela está falando. O máximo são $10.000 em espécie. Doutora, quais os principais erros cometidos pelos imigrantes brasileiros? Redes sociais.
Redes sociais, gente, as perguntas que eu vejo nos grupos do Facebook, eu fico assim, meu Deus, isso está na internet, o grupo é fechado. Gente, é só fazer um print da conversa, aquilo fica guardado pro resto da vida, alguém pode... Enfim, esse é o primeiro. Redes sociais. O povo coloca tudo nas redes sociais. Gente, quero ir ilegal para os Estados Unidos, quero trabalhar, quero alugar uma conta de Uber e quero trabalhar com nome falso. O povo coloca tudo isso nos grupos, Rodrigo. Você precisa ver uma coisa de louco. Segunda coisa, ah, lembre-se que quando você está no aeroporto, os seus direitos constitucionais são zero. Okay? Se o oficial fala que quer ver o seu telefone e tem uma mensagem do WhatsApp do seu amigo que vai te arrumar emprego quando você chegar aqui com o seu visto de turista, tá? Isso não pode, isso não pode. Ou trazer coisas que indicam na mala, por exemplo, que você vai morar aqui, certo? Eu sempre uso a panela de pressão como exemplo. Gente, tem panela de pressão aqui, ok? Já tive cliente parado por causa de panela de pressão. Isso indica que você tá vindo para ficar, né, gente? Roupa de cama. Quem precisa de roupa de cama para passar 2 semanas aí na Disney? São coisas bobas, mas eles, ou se não, ok, vou tirar a ilegalidade. O pessoal novinho, ele tem lá grupos, o fulano fumando maconha. Gente, olha, pode ser até legal dentro de alguns estados, mas a lei federal, a maconha ainda é crime, certo? São coisas bobas, porque o pessoal, são as pessoas novas, o meu filho vive nas redes sociais, né? Eles estão acostumados a compartilhar o que eles comem de manhã, tira uma foto e olha, comi isso hoje de manhã, gente. Eu fico assim, gente, para que vocês precisam compartilhar tudo na internet, certo? E eles compartilham, é uma geração diferente da minha, talvez diferente da sua. Então, eu acho que essas três coisas, sabe? Cuidado com grupos, cuidado com o que você traz na sua mala e cuidado com os seus telefones. Ou equipamentos, computador também, porque eles podem pedir para abrir. Doutora Flávia, quais os tipos de vistos que existem? Dá o alfabeto todinho, doutora. Literalmente, é a sopa de letrinha. Tem visto A, tem visto B, tem visto C, tem visto F, tem visto G, tem visto H, tem visto L. Então, literalmente é uma sopa de letrinhas. Tem vários vistos. Isso aí não é nem uma hora de live, precisa de várias horas de live para falar de cada um. Tem muitos vistos, gente. Muitos vistos. O, P, Q, R, S, T, U, V. São os vícios que existem. Então, literalmente, é uma sopa de letrinha. Doutora, eu tenho uma curiosidade. Saber uma visão sua, tá? Eu já fui muito nos Estados Unidos, né? E Para onde você foi? eu fui para Califórnia e, Legal. e fui muito para Flórida também. Uhum. E aí, doutora, nós lá, a gente em Miami, a gente lá na Disney. Aí, quando via lá um grupo na Disney, por exemplo, um grupo bagunceiro, de longe, rapaz, aquele grupo é brasileiro. Uhum. A imagem que o americano tem do brasileiro é de bagunceiro mesmo, como eu vi o pessoal brincando, né? Olha, nós somos alegres, a gente ri, a gente brinca, falamos alto, até um pouco alto demais. Mas essa é uma boa pergunta. Quando as pessoas falam de Brasil, assim, ou brasileiros, é aquela coisa do samba, né? Samba, futebol. Então tem aqueles estereótipos, infelizmente, ou preconceito, não é o preconceito da pessoa que é brasileira, né? Então, mas sim, tem aquela imagem do alegre, do italiano, da pessoa que vai jogar futebol e vai sambar. Infelizmente. Infelizmente. Doutor, uma pergunta aqui. Dentro das estatísticas, quais são os povos mais deportados? Os brasileiros estão no top 10? Olha, eu não tenho essa estatística, mas eu imagino que o brasileiro não está nesse top 10. Só pensando nos mexicanos, por exemplo, o pessoal da América Central, Equador, Guatemala,
são países que têm muita deportação, certo? Os chineses também são muitos chineses deportados. Então, eu não sei quais são os top 10, eu não vou te falar um dado que eu não tenho, mas eu não imagino, primeiro que não tem tanto brasileiro assim, comparado com o mexicano. Tudo bem, tem a fronteira aqui, mas comparado com esses grupos, os equatorianos, ah, não. O brasileiro eu não acho. Eu vou até ver depois, não sei quem perguntou isso, mas eu vou até ver porque eu estou interessada agora na resposta. Mas com certeza eu acho que o brasileiro não está no top 10. Doutora, dentre as suas conquistas na América, Uhum. qual aqui, assim, se você conquistou o seu doutorado, né? Conquistou aí os seus escritórios, tem alguma que lhe deixou mais realizada ou uma complementa a outra? Não tem uma de mais realização do que a outra? O que é que você pode dizer? Essa é uma pergunta difícil, rapaz. Essa é uma pergunta difícil. Olha, eu acho que ter conseguido criar o meu filho mais velho e agora ele está fazendo faculdade, e vê-lo, sabe, progredindo na vida e eu poder dar as coisas que eu acho que ele deve ter. Eu acho a estabilidade, uma vida estável, que ele pode morar na Flórida. Eu moro na Califórnia, ele mora na Flórida. Ele pode estudar. Eu acho que para mim uma grande conquista é poder dar esse apoio para o meu filho. E lógico, é uma coisa ligada à outra, porque é o meu estudo que me chegou ao meu trabalho, que me deu essa oportunidade de falar assim, filho, vai para a escola, eu vou cuidar de você, certo? Isso para mim é uma grande conquista, uma grande, grande conquista. Lógico, cada caso que a gente ganha é uma conquista, mas tudo vem daquele começo, porque eu comecei muito simples aqui, e focar e colocar minha energia, e quantas vezes estudando de madrugada e acordando 4 horas da manhã para estudar. Então, isso teve um retorno. E acho que meu filho é o meu maior, assim, a coisa que eu mais fico mais feliz e orgulhosa. Pronto. Eu encontrei uma semelhança entre você e o Trump, viu? Encontrei já. Dorme pouco. Os dois dormem pouco. Eu durmo pouco, eu durmo pouco. E é engraçado que agora eu tô super cansada, porque eu tenho um menino de 19 anos e eu tenho um nenezinho de 2 meses e meio. Então tem assim, uma grande diferença de idade. E o meu nenenzinho não dorme, né? Ele acorda de madrugada, não sei o quê. E eu durmo pouco, mas também eu não acordo de 1 hora e meia, 1 hora e meia. Então, ultimamente eu estou cansada, mas é a semelhança. Eu durmo pouco igual o Trump. A única coisa, acho que é a única semelhança que eu vou ter com o Trump. A Doutora, única. uma pergunta aqui da doutora Laiana, que é interessante. Ela está perguntando se seu coração é mais brasileiro ou norte-americano. Vixe, Maria. Ixi, Maria. Essa pergunta é outra pergunta difícil. Olha, Essa é uma pergunta de US$ 1 milhão, viu? não, olha, eu vou morrer brasileira, não adianta. Ah, lógico, eu já estou aqui já mais. Eu tenho 41 anos, moro aqui há 21, então eu já moro mais aqui do que morei no Brasil, um aninho de diferença. Mas é a minha língua, a minha cultura, é a minha família está toda aí no Brasil. Então, eu acho assim, eu não conseguiria me adaptar de volta ao Brasil, porque aí eu sou muito americana, certo? Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz umas reuniões no ano passado aí no Rio, aí no Brasil, e eu marquei as reuniões, assim, das 9 às 10 e das 10 às 11, e aquilo não foi uma ideia boa, porque o conceito de hora é diferente. Então, isso eu americanizei, tá? Isso é a americana dificuldade de me ajustar com essa coisa de 1 hora pode ser às 2, pode ser às 3, o pessoal é mais relaxado com determinadas coisas. Então, assim, do ponto de vista prático, eu não vivi no Brasil, assim, de comprar uma casa no Brasil, de pagar imposto no Brasil. Eu nunca fiz, nunca fui adulta no Brasil. Coração não adianta, coração é brasileiro. Coração é brasileiro. Eu Certo. acho que essa é a resposta. Doutora, uma pergunta aqui. Doutora Flávia, a senhora acha que sua trajetória de sucesso foi facilitado por ser nos Estados Unidos ou no Brasil teria a mesma oportunidade? Olha, eu gostaria de acreditar que eu teria a mesma oportunidade do Brasil.
porque a personalidade é a mesma, tá? Eu cheguei aqui, eu não tinha condição financeira, eu fiquei sem status, eu fiquei sem documentação, eu cuidei de criança, limpei casa, passei por toda a experiência do imigrante. E é a mesma Flávia, certo? É a mesma Flávia que focou e colocou um foco, a mesma coisa no Brasil, eu queria estudar numa universidade pública, eu venho de uma família simples, nunca estudei em escola particular, certo? Sempre Ei, a estudei... gravação parou? A gravação parou? E parou? Não. Não, ok. Pode falar. Eu sempre estudei em escola pública no Brasil e coloquei minha cabeça estudar noite e dia, porque eu ia passar numa universidade pública. Passei. Então, assim, eu gostaria de acreditar, não sei, né? Porque a gente não dá para reescrever a história, mas eu gostaria de acreditar que a minha trajetória seria a mesma, em tanto país no outro, porque a teimosia é a mesma. Então, a teimosia é forte aqui o negócio. Doutora, outra pergunta aqui. Sou brasileira. Quando o marido americano não tem iniciativa de legalizar com a documentação, ele não faz pressão, ele não faz pressão psicológica. Ele pede uma luz junto ao governo? Olha, existem organizações não governamentais que ajudam, certo? Então, por exemplo, falar assim, olha, eu não posso contratar um advogado privado porque é muito caro. Existem associações, por exemplo, eu tenho pelo menos duas aqui em mente, por exemplo, Los Angeles, que ajudam as pessoas de baixa renda ou que não têm a condição sabe, de se organizar para fazer a documentação. Então, existem caminhos, gente. Só não tem jeito para morte e imposto de renda. O resto tem jeito. Então, sim, existem lugares. O governo em si, não. Pelo amor de Deus, não me liga para a imigração, porque ligar para a imigração, eles dão os formulários que tem que preencher, só que eles não são advogados. As pessoas vêm para mim com, eu liguei para a imigração, eles falaram para fazer isso. Aí as pessoas fazem, e para remediar os problemas que eles fazem, é problemático. Eu prefiro que a pessoa vá numa organização não governamental e tenha ajuda lá, porque o governo em si não vai te ajudar. Muito pelo contrário, vai fazer as coisas ficarem mais complicadas para você. Doutora, o que o Brasil deveria aprender com os Estados Unidos com relação às leis? Olha, eu falo em duas coisas. Eu falo em relação às leis, mas também falo em relação à mobilidade social, tá? Porque vai meio a pergunta anterior que você fez. As regras aqui são para ser seguidas. Não tem regra, não tem exceção à regra, não tem jeitinho, não tem conversa. As pessoas sempre fazem essa pergunta para mim: Nossa, você trabalha 18 anos com imigração, então você conhece alguém lá dentro? Eu falo, não conheço, porque não funciona assim. Não tenho até uma amizade, alguém que possa me ajudar. Então, essa coisa de seguir as regras, sabe? De ter, você vai aos lugares e você vê que tem tá instrução ali para você fazer X, Y, você faz. Então, acho que seria uma coisa muito legal do brasileiro seguir em relação às leis. Mas eu também acho que essa coisa da mobilidade social que existe aqui, de eu ter vindo de uma posição muito simples e poder estudar, poder fazer meu mestrado, poder fazer meu doutorado, isso é uma coisa que também poderia até ser incorporado nas leis, certo? De ajudar as pessoas a ter essa mobilidade social que existe aqui. Então, dá para incorporar, e eu não estou falando só de cotas, eu não estou falando disso, eu estou falando de maneiras, ok, tem um empréstimo educativo para você pegar um dinheiro emprestado de maneira fácil, que não seja tão inacessível às pessoas. Então, eu acho de seguir as regras e incorporar as leis para criar uma mobilidade social para as pessoas. Doutora Flávia, você faria alguma contestação da lei americana com relação à deportação de estrangeiros? Olha, eu acho que no momento está um pouco extremado. Um pouco não, muito. Lembra que eu falei que o Obama passou a régua? O Obama passou a régua para pessoas que não deveriam, no geral, não deveriam estar aqui. Agora, pessoas com filhos americanos, filhos com problemas de saúde, pessoas que não comeu, que seu único crime foi estar aqui legal, certo? Eu acho que essas pessoas deveriam ter mais uma compaixão, sabe? Um sistema mais, sei lá, mais
acolhedor, vamos dizer assim, essas pessoas, porque eu não posso julgar essas pessoas que vieram ilegalmente, porque eu, apesar de eu ter vindo legalmente, eu fiquei sem status. Então, eu não posso falar assim, ah, não, porque você está fazendo coisa errada, porque eu também fiz, certo? Então, a gente tem que ter noção. Então, eu consigo me colocar no lugar dessas pessoas. Eu acho que deveria ter um sistema de compaixão. Se a pessoa não cometeu crime, se a pessoa está aqui há 10 anos, 15 anos, 20 anos, eu vejo pessoas que estão aqui há 20 e poucos anos, gente, sendo deportadas sem crime, sabe? Eu acho que tinha que haver uma maneira, como existia na organização na administração do Obama, tinha uma regra que se você tivesse aqui há muito tempo, você tivesse filhos, você não tivesse crimes, mesmo num caso de deportação, eles fechavam o caso, certo? Mas só para aquelas pessoas que realmente eram pessoas que contribuíam à sociedade. Então, isso foi eliminado, claro, em 2017, com a administração do Trump, e eu acho que isso devia voltar, porque isso é uma coisa humanitária. Doutora, uma pergunta aqui, pedindo para você falar sobre a sua trajetória acadêmica. Então, no Brasil, eu estudei português e russo na USP, depois eu vim para cá, aí eu fiz comunicação, depois eu fiz mestrado em relações internacionais e depois eu fiz meu doutorado em direito. Tudo à noite, enquanto trabalhava, tá? Então, assim, não é aquela coisa acadêmica que eu morava o dia inteiro na universidade, quem dera. Mas não, tinha que trabalhar, tinha que pagar conta. Os famosos boletos também chegam aqui, tá, gente? O boleto é universal. O boleto, tudo quanto é canto. Então, demorou bastante, demorou bastante para conseguir concluir tudo isso. Mas o grande diferencial é que quando tinha a minha documentação, né, ficou mais fácil de ter os benefícios de estudar, de poder pedir dinheiro emprestado para estudar. Mas essa foi mais ou menos a minha trajetória. Sempre trabalhei na área de direito, né, sempre trabalhei em escritório e comecei bem de baixo e vi que gostava da coisa. Nunca pensei em ser advogada, sempre pensei em ser professora, era o meu negócio, gosto de dar aula, por isso que até hoje dou aula. Mas a minha trajetória acadêmica foi assim: eu caí de paraquedas num escritório de advocacia e o resto é história. Então, A sua família aqui, a sua cidade aqui no Brasil, qual é? eu sou de Santos. De Santos. Eu sou de Santos. Ah, a terra do rei, né? Exatamente, exatamente. É, Tanto que inclusive, o brasileiro mais conhecido, né, nos Estados Unidos é o Pelé, né? com certeza, com certeza. Ainda volta aquela pergunta, né, do que o americano pensa do Brasil, fala Pelé, fala Gisele Bündchen, enfim, são os nomes, os ícones, né? Quando as pessoas falam do Brasil, ainda é o Pelé. Até essa geração nova, que eu acho interessante, que é uma geração que não deveria não conhecer, mas ainda fala do Pelé. Eu acho legal isso. É. Doutora Flávia, nós estamos indo aqui para a reta final aqui da nossa live. Faltam 6 minutos. Antes das suas considerações finais, tá? Eu gostaria de pedir aqui, quem está nos assistindo, quem não segue ainda o Diálogo Ponto Aberto, pedir para seguir. Nós estamos com lives diariamente, tá? Pessoas interessantes. Exatamente, temas variados. Então, Legal. amanhã, às 19 horas, vamos ter uma live aqui com uma digital influencer do turismo. Ela já viajou o mundo inteiro e vai falar aqui sobre as experiências dela, os países que ela visitou, né, os costumes. Vai ser uma conversa bem legal aqui amanhã às 19 horas. Tá? E, doutora Flávia, eu queria aqui realmente mais uma vez, tá, dizer que você é um orgulho para nós brasileiros, tá? Muito obrigada. Tem toda a nossa admiração, né? Porque mais uma vez eu digo, chegar na América e conquistar o que você conquistou até hoje não é fácil. São muitas horas de sono perdidas. Com certeza. Doutora, estão pedindo aqui para deixar os contatos. Como é que é? Então, eu vou deixar aqui, eu vou colocar nos comentários
Olha, enquanto eu vou colocando nos comentários, gente, muito obrigada pela participação, muito obrigada pelo convite, Rodrigo, muito legal. Eu fui ver algumas das suas entrevistas, bem legal. Coloquei meu Instagram, vou colocar o famoso WhatsApp, gente, porque o WhatsApp é tudo, né? O WhatsApp é tudo. Esse é o nosso WhatsApp. Eu coloquei e eu vou colocar o nosso website também. Gente, muito obrigada pelo convite. É muito legal conversar e dar esperança também, né, para os nossos compatriotas, porque tem muita coisa boa no Brasil, tem muita coisa boa aqui, e eu acho que é legal contar. Que é possível, porque o pessoal fala assim, ai, mas eu tenho sotaque. E aí, gente, eles não falam outra língua, então você fala duas. Então, cada vez que bater a insegurança, eu sou estrangeiro. Lembre-se, você fala duas línguas, três línguas, sabe? Eu acho que a gente tem que nós nos viramos, nos 30, né? Aquela coisa de a gente se vira, a gente dá um jeito. Então, por isso que é muito legal ser brasileiro, gente. Então, tenha seus sonhos, se quiser vir para cá, se vocês quiserem estudar aqui, vamos que vamos, porque é possível sim. Só não tem jeito para morte e imposto de renda. Essa é a minha consideração final, gente. Doutora Flávia, você conhece aqui Fortaleza, Ceará? Não conheço. A Não. minha cunhada é daí. Ela Hum. é de Fortaleza. Ah, é? Meu irmão está sempre na sua. Eu conheço menos Brasil, eu conheço mais Estados Unidos do que o Brasil. Eu saí de Santos, fui para São Paulo, peguei o avião, fui para os Estados Unidos. Eu nunca fui em lugar nenhum. Eu sou assim, é triste. É triste. Pois fica o convite, tá? Quando passar essa pandemia, quando tiver uma folguinha na sua agenda, vem aqui a nossa Fortaleza, nosso Ceará. Será muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu te aviso, Rodrigo. Obrigada mesmo. Pronto. E tem muitos aqui, muitas mensagens pedindo, Rodrigo, por favor, diz que eu adorei ela, diz que eu admiro ela. Obrigada. Aqui, Obrigada, pessoal. é, Obrigada. Obrigada obrigado a mesmo. todos que participaram. O Átila, aqui, o Átila Rocha, ele tem uma empresa de vistos aqui no Ceará. Valeu, Uhum. Átila, obrigado aí pela audiência. Ele está parabenizando aqui pela live, né? Obrigada, Átila. Francisco Dias aqui, o Tadeu Lustosa, a doutora Laiana está parabenizando aqui também, a Luciana, Muito enfim, obrigada. a Virgínia, é só gente boa aqui. Obrigada. Vou conhecer todos quando for dar uma passada aí na sua terra. Pois vem, Marcial Neto, grande abraço, obrigado. Olá, Pois é, João. doutora João Vidal aqui. João Vidal, muito querido. Doutora, olha, vem aqui ao nosso Ceará, tá? E assim, Obrigada pelo nós convite. aqui vamos também continuar acompanhando aí, né, as suas postagens. Qualquer dúvidas que nós também tivermos aqui, iremos contactar. Caso nos procurem também com alguma, vamos indicar o seu escritório. Obrigada. Olá, Virgínia, diretamente de Portugal. Olha só. Olha aí, adoro Saúde. Portugal, adoro Portugal, gosto Então, muito. Pois, doutora, pois muito obrigado, tá? obrigada a É, você. que Deus lhe abençoe aí, né? Amém. Nos Assim, abençoe. Cuidado com essa pandemia doida que a gente está vivendo agora. como é que está aí onde você mora? Como é que está? Em que fase a pandemia? Está em isolamento também? Estamos reabrindo, estamos na segunda fase agora. Estamos reabrindo aos pouquinhos, ainda tem lugares que estão fechados, mas está bem devagar. E eu acho que tem que ser devagar, porque esses números vão aumentar por causa dos protestos, né? Então a gente está sendo bem cauteloso Ok. nesse momento. Obrigado, Natanael Lucena. Muito obrigado, Rebequinha. Obrigado. Doutora, pois aqui está avisando que falta 1 minuto e meio aqui para encerrar a live. Então, muito obrigado. Mais uma Obrigada. vez, você tem toda a nossa admiração. Parabéns. Vai em frente aí, Vamos que conquistando vamos, aí, pessoal. e continue aí sendo esse nosso orgulho para nós brasileiros, tá? Muito obrigada, Rodrigo. Tudo de bom para você. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Obrigado. Pessoal, amanhã às 19 horas, encontro marcado aqui com mais uma super live. Obrigado. Boa noite, doutora Flávia. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção, pelo prestígio, mais uma vez. Mais uma super live aqui, doutora Flávia.
é campeã, saiu do Brasil e venceu lá nos Estados Unidos. É um exemplo, inspiração para todos nós, pessoal. Muito obrigado, Francisco Dias Júnior. Doutora Laiana, muito obrigado. Antônia, que bom lhe ver aqui, Antônia. Luciana, obrigado, Luciana. Valeu demais. Rebequinha, Natanael, valeu. Valeu. Obrigado. Amanhã às 19 horas, encontro marcado aqui, uma super live. Obrigado. Boa noite. Que Deus abençoe a todos e até amanhã.